Louvado seja Deus. Não vou me estender na pregação hoje, até porque a gente tem bastante coisa ainda para acontecer nesse culto. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Digam amém. Então vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 12 é o tema da nossa festa. E diz assim a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Vamos ler juntos mais uma vez, em voz alta? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Oremos. Senhor, fala conosco nesta noite. Esta é a hora da Tua palavra ser ministrada, e como eu oro todas as vezes, mais uma vez te peço, usa minha vida pela Tua infinita misericórdia, que o nosso coração esteja apto para recepcionar essa palavra, que ela possa germinar e produzir frutos em nós, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus de glória. Glória seja a Deus. Glória a Deus. Eu amo falar de Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, Atos dos Apóstolos, ele é um livro que ele tem uma característica peculiar dos outros livros do Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em duas partes, sendo a primeira parte chamada do Antigo Testamento. Tem gente que fala Velho Testamento, ou então fala Testamento Judaico. São todas formas usuais para se referir ao Antigo Testamento. E nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento que começa com os Evangelhos. Existem 4 Evangelhos chamados canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos os textos paulinos, as cartas paulinas, e depois as epístolas universais. Aí nós temos, depois das epístolas universais, o último livro do Novo Testamento, chamado Apocalipse, que é o livro da revelação. Por que o livro de Atos dos Apóstolos ele é um livro peculiar? Porque ele é diferente. Porque ele é o único livro com o gênero histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos um bloco de livros chamado de escritos, ou livros históricos. Nós temos Crônicas, Samuel, temos Reis, nós temos Esdras, nós temos Neemias. São esses livros. No Novo Testamento, apenas Atos. E na teologia, quando nós vamos estudar o livro de Atos, e nos debates que eu participo semanalmente, às vezes na TV, às vezes no rádio, nós falamos, nos debates, talvez você já até tenha ouvido alguém dizer, que nós não criamos doutrinas dentro do livro de Atos dos Apóstolos, pelo fato de ele ser histórico, pelo fato de ele ser um livro descritivo. Ou seja, as doutrinas da igreja, onde que nós as encontramos? Nós encontramos nos textos paulinos e nas epístolas universais. Doutrina, nós não criamos doutrina, por exemplo, nos baseando apenas nos evangelhos. Eu sei que é um assunto um pouco técnico, que talvez não faça tanto sentido ouvindo assim durante uma pregação, mas para que você entenda que Atos dos Apóstolos, ele é um desses livros que não é considerado um livro doutrinário, é um livro descritivo, é contar uma história. E Atos dos Apóstolos, o nome é sugestivo, Atos dos Apóstolos. Parece que nós vamos encontrar os Atos dos Apóstolos, daqueles que estiveram com Jesus, mas na verdade não. Na verdade nós encontramos nesse livro uma divisão no meio. Existem 2 nomes que são muito citados nesses livros. Quais são os nomes? A primeira parte, Pedro, e a segunda parte, Paulo. Então, se você lê Atos dos Apóstolos, você vai talvez se assustar, achando que você vai ver relatos, por exemplo, de Tomé, relatos, por exemplo, de João, relatos, por exemplo, de Levi ou Mateus. Só que você não encontra. Você encontra uma primeira parte, a citação sobre o chamado de Pedro, sobre a obra
de Deus através de Pedro naquela igreja primeira, e depois nós temos a conversão de Paulo e as viagens missionárias de Paulo. Hoje eu quero falar dessa primeira parte, e essa primeira parte foi a parte que Deus colocou no meu coração. Atos é um livro que não vai dar tempo de eu falar do livro inteiro, mas o capítulo 1, o que nós temos aqui em Atos? Nós temos a ascensão de Jesus. Jesus já tinha morrido nessa ocasião, Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus ainda estava em alguns momentos aparecendo aos seus discípulos sobretudo. E Atos capítulo de número 1, nós temos na primeira parte a introdução do livro, onde Lucas, porque o autor desse livro foi Lucas, onde ele vai fazer uma introdução sobre o seu livro, e ele vai falar sobre a ascensão de Jesus. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ser levado ao céu, ele esteve com seus discípulos, ele deu um imperativo para eles. Qual foi o imperativo? Qual foi a ordem que Jesus deu para eles? Permaneçam em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam aqui unidos, até que se cumpra a promessa que virá do alto. E qual que era a promessa? A promessa era aquilo que Joel tinha dito, que no final dos tempos o Espírito de Deus, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E a ordem que Jesus deu aos seus discípulos foi: vocês permaneçam aqui, porque vocês receberão esse Espírito Santo sobre a vida de vocês. E quando vocês receberem essa virtude do Espírito, Atos capítulo 1, versículo 8, quando vocês receberem essa virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, permaneçam aqui, porque vocês receberão o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: o Espírito Santo, ele também está aqui nesse lugar, ele também está aqui nessa noite, e da mesma forma que ele foi derramado aqui em Atos, ele também será derramado sobre essa igreja, sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Então vocês permaneçam aqui. E assim eles fizeram. Jesus foi assunto ao céu, foi levado aos céus. E diz a Bíblia que eles estavam ali reunidos. Atos capítulo 1 vai falar sobre a escolha de Matias, que foi o substituto de Judas, que foi aquele que tinha morrido, que se suicidou. Depois nós temos em capítulo 2 de Atos, nós temos a descida do Espírito Santo. Diz a Bíblia que se cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2. E de repente veio o vento, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Ou seja, a Bíblia vai falar que todos foram cheios do Espírito Santo. E eu quero crer nessa noite. Levanta sua mão assim para o céu e fecha os teus olhos. Eu quero crer nessa noite que da mesma forma que todos foram cheios pelo Espírito Santo, eu quero hoje profetizar que não vai ter ninguém que vai sair daqui sem ser cheio da presença do Espírito Santo. Você pode glorificar e exaltar o Senhor. Aleluia! A glória ao Senhor. Glória a Deus.
são mistérios, não são línguas estranhas, conforme Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre o falar em línguas. Não é isso que aconteceu aqui. Aqui eles falaram em outros idiomas. Isso aqui foi um evento único. Todos foram cheios. Quem estava do lado de fora da casa era um cenáculo. Eu conheci esse cenáculo. Era um espaço um pouco maior do que esse espaço nosso aqui. E ali tinha mais ou menos uns 140 crentes. E eles receberam o Espírito Santo. Quem estava do lado de fora viu aquela cena e eles pensaram: eles estão embriagados a essas horas, na manhã, já estão tudo bêbados. Eles falavam em outras línguas, estavam tomados do Espírito Santo. E Pedro tomou a palavra e falou: não, gente, não é isso não, vocês estão equivocados. O que aconteceu aqui é o que já tinha sido dito pelo profeta Joel. E Pedro começa a discursar. E Pedro começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 2 ele começa a pregar e milhares de pessoas entendem a pregação. E elas reconhecem Jesus Cristo como Senhor. E naquela mesma hora eles se arrependeram e eles foram batizados nas águas. Atos capítulo 2 vai dizer que então a igreja crescia. Repita comigo: a igreja, ela crescia. Ela começou a crescer, ela começou a criar corpo. E a Bíblia vai falar que Pedro, lá no capítulo 2, versículo 37, ouvindo eles, concluíram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? 38. E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia vai falar que eles começaram então a crescer. Capítulo 3. A cena muda. Aparece outro discípulo chamado João. Pedro e João. Vamos repetir qual é o nome deles? Pedro e João. De novo, qual é o nome deles? Pedro e João. A hora nona, nas horas dos judeus, às 3 horas da tarde, foram para o templo. Quando eles chegaram na porta do templo, Atos capítulo 3 vai dizer que tinha um paralítico ali. E aquele paralítico, ele era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. E eles viram, aquele paralítico viu Pedro e João vindo na sua direção, e fitando os olhos, diz a Bíblia que ele pediu: me dá uma esmola. E Pedro disse aquela frase que é muito célebre: olha para nós, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7: tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Você pode louvar a Deus nessa noite, aleluia, aleluia. Quem acredita em milagre, diga amém. Eu quero profetizar que tem milagre de Jesus chegando para a tua vida nessa noite. Recebe essa palavra em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele pulou na porta do templo, andou, entrou no templo andando. Daí Pedro tomou a palavra, começou a pregar, e o povo então entendeu a pregação de Pedro. Sabe o que aconteceu? O povo começou a se converter. Daí nós chegamos no capítulo 4.
onde eu li. No capítulo 4, os fariseus, os saduceus. Esses termos, né? Saduceus, fariseus, são termos que talvez a gente ouve assim, não sabe muito bem o que significa, né? São pessoas da época de Jesus. Na verdade eram grupos religiosos. Esses religiosos, esses sacerdotes, esses que eram ligados ao templo, quando eles viram aquela pregação, quando eles viram aquela revolução que estava começando a acontecer, eles começaram a ficar incomodados. Posso ouvir um amém, queridos? Começaram a ficar incomodados. Porque eles falaram assim: se a gente não parar esses aí, esse negócio vai crescer. Se nós não pararmos eles, o negócio vai crescer. Então diz a Bíblia que eles tentaram parar a obra e levaram Pedro e João para o sinédrio, para que eles fossem julgados pelos atos que eles estavam fazendo. Por isso que o livro se chama Atos dos Apóstolos, os atos deles, as pregações que eles estavam fazendo. E eles foram julgados. E esses discípulos, eles não recuaram, eles não afrouxaram, eles não voltaram para trás. E se você conhece a história, você sabe que todos morreram martirizados, exceto Judas, que cometeu suicídio, e exceto João, que morre exilado na ilha de Patmos, lá no final do primeiro século. Os demais todos foram mortos, decapitados, crucificados de ponta cabeça, cortados ao meio, todos eles. Por quê? Porque eles não recuaram. E quando Deus me deu essa palavra falando de salvação para tema da nossa festa, Deus me fez entender uma mensagem muito simples. Essa igreja cresceu. A igreja de Atos, a igreja chamada igreja primitiva, ela cresceu por vários motivos. Sobretudo 3. Quantos? 3. E Deus me fez entender isso. 3 motivos levaram essa igreja a crescer. E tem a ver com o chamado, que é o tema desse mês de abril. Tem a ver com a nossa festa. E tem muito a ver com essa igreja. Quais foram os 3 motivos? Esses 3 motivos Deus colocou no meu coração, me baseando nesses 4 capítulos que eu expliquei para vocês. 1, 2, 3 e 4. Quais são os 3 motivos? Em primeiro lugar, essa igreja cresceu porque era uma igreja que tinha o Espírito Santo.